as nossas escolhas, todas, sem exceção, têm consequências. A gente deve prestar mais atenção, porque as consequências das escolhas que a gente fizer vão trazer muitos impactos. Quer dizer que as pessoas que fazem as mesmas escolhas vão ter os mesmos impactos? É claro que não. Porque dentro desse cenário de uma pessoa fazendo uma escolha e uma outra pessoa fazendo essa mesma escolha, existe um todo. Existe o estilo de vida, existe as pessoas que cercam, existe a forma de a pessoa ser, existe muita coisa que interfere. Então não quer dizer que a pessoa que fez, as pessoas que fizeram as mesmas escolhas vão ter necessariamente as mesmas consequências, na mesma intensidade, não é isso. A questão é que a gente consegue perceber algumas coisas da vida de maneira geral, seja na maternidade ou seja em outros assuntos, que o que a maioria faz acaba trazendo como resultado, como consequências, coisas semelhantes. E outro ponto aqui a se considerar é que às vezes uma consequência que não é muito boa, para uma pessoa tá tudo bem, porque a forma de ela enxergar aquilo é diferente. E para outra não tá tudo bem. Entende o quanto é importante a gente se conhecer? A gente se conhecer, a gente saber lidar com as nossas emoções, a gente entender determinadas coisas faz toda a diferença em tudo na nossa vida. A gente não pode deixar de perceber que as mesmas escolhas, que escolhas similares, na sua maioria, na grande maioria dos casos, numa visão populacional, não olhando um caso específico, vão trazer consequências semelhantes. Então, por exemplo, se fosse natural que crianças em que a mãe não faz nada intencionalmente para melhorar a rotina e o sono, se fosse natural que essas crianças, ao crescerem, logo que já são capazes, dormissem bem, a gente não precisaria fazer nada. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que às vezes, mesmo tendo aquele início conturbado, muitas mães defendem isso porque lá com 5, 8 anos a criança passou a dormir bem. Foi natural, chegou um momento em que ele dormiu bem. Tá, e todos esses outros anos que não estava tudo bem? Em que a mãe passou por privação de sono, em que a criança não dormiu da forma que ela deveria, em que isso afetou de repente o casamento dos pais, interferiu em de repente essa mãe ter mais um filho ou não, que afetou inúmeras questões da vida que poderiam ter sido diferentes e não foram, que poderiam ter sido melhores, poderiam ter sido anos mais tranquilos da vida dessas pessoas e não foram. Mas existem pessoas que não querem isso. Então, se eu vejo que o resultado que a maioria que deixa as coisas acontecerem da forma que meio que o bebê determina e vão só fazendo as coisas seguindo o fluxo de demanda do bebê, se eu vejo que a maioria das pessoas que fazem isso tem como resultados o que eu não quero, isso precisa me servir de alerta para que eu busque fazer algo diferente do que elas fazem. Porque eu já sei que pode ser diferente. Porque eu já tenho o conhecimento de que é importante ser diferente. Todas as pessoas vão querer? Todas as pessoas vão fazer? Não, e tá tudo bem. Mas para aquelas pessoas que querem ter os benefícios, o quanto antes de agirem da forma mais favorável, não é questão de certo e errado, né? Mas de uma forma mais favorável, elas podem optar por isso. Mas elas não vão conseguir, talvez, fazer as escolhas certas se elas não pararem para refletir o motivo pelos quais elas fazem o que fazem. Então, por que eu amamento com tanta frequência? Não, é porque realmente eu acredito que isso seja o mais saudável por causa de... É uma coisa.
Talvez, se você buscar um pouco mais de conhecimento e de informação, você mude a sua ideia, ou talvez não, e tá tudo bem. Agora, se o seu motivo de fazer as escolhas que você faz, e aqui eu tô trazendo a questão da amamentação, mas a gente pode colocar isso para qualquer área da nossa vida. Se eu quero os benefícios o quanto antes, eu preciso entender o porquê eu faço aquilo daquela forma. E se for baseado em insegurança, em desconhecimento, em não saber como fazer diferente, aí eu sei que eu preciso agir de forma diferente do que a maioria faz. Entende que tudo passa por ter conhecimento? Entende que não tem nada a ver com agir de forma só racional. É só porque a gente não pode deixar a razão de lado. O que faz sentido é a gente pegar o que a gente tem hoje em dia, que é conhecimento, e aplicar ele de forma a beneficiar a nossa vida. E se eu tenho como, desde que o meu bebê nasce, ajudá-lo a ir evoluindo num processo adequado para suprir aquilo que ele vai precisando e facilitar aquilo que ele deve ir aprendendo, aí a gente consegue dar início para a nossa conversa. Então eu vou começar explicando o seguinte. Você não precisa ir atrás desse conhecimento para saber que quando chegar os 6 meses do seu bebê, ele vai ter que começar a introdução alimentar. Não é uma escolha. Não é assim, não, eu acho que eu vou deixar para depois. Não é uma escolha. Tem que acontecer. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai demorar um pouco mais, se vai demorar um pouco menos, está atrelado a como você vai ajudar o seu bebê, a como é o seu bebê, a como é o ambiente que esse bebê vive. Entende? O ponto aqui não está em se o seu bebê vai passar ou não pela introdução alimentar. É como ele vai passar. E isso precisa acontecer. E o seu bebê não pode começar a comer com 1 ano. O seu bebê não pode, com 2 anos, tá precisando mamar para se nutrir. O seu bebê com 1 ano, ele precisa estar conseguindo dos alimentos o que ele precisa para sobreviver e que essa amamentação seja o complemento. Vocês entendem que essas coisas precisam acontecer? Então, o que acontece? O bebê nasce. Aí, o que a maioria das pessoas fazem, essa maioria que tem os resultados que eu não quero ter, o que essas pessoas fazem é não cuidar da forma que essa amamentação é feita, no sentido de atenção para mamadas bem completas, de respeitar intervalos adequados para a idade, de alguns pontos que vão trazer benefícios para a evolução do bebê. Então, a maioria das pessoas não faz isso, tá? O que a maioria das pessoas também acaba tendo dificuldade? Em fazer os seus bebês comerem bem. Olha só que coincidência. O que acontece com muitas pessoas? Bebês que com 1 ano ainda precisam mamar, porque ainda não comem o suficiente para se nutrir. É muito comum. Se é muito comum, é resultado do que a maioria faz. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Se eu, desde que o meu bebê nasce, entendo que lá na frente ele precisa passar por situações que fazem parte do desenvolvimento dele, que vão trazer saúde para ele, e que se eu agir de uma determinada forma, eu vou facilitar que tudo isso aconteça, o que é benéfico para o meu filho, o que vai trazer saúde para o meu filho e tranquilidade para mim, por que não fazer?
Por que não olhar lá na frente o que precisa e começar a agir agora? Porque não é o que ensinam a fazer. Porque o que ensinam é, bebezinho nasceu, fica 3 meses dando mamar o tempo inteiro, sem rotina nenhuma, o tempo inteiro no colo, o tempo inteiro fazendo as coisas que vão gerar hábitos desfavoráveis. E eu repito, não tem a ver com eu impor para o bebê desde que ele nasce algo que ele não é capaz de fazer. É eu dar amor, é eu dar colo, é eu dar atenção, é eu prestar atenção nesse bebê, é eu entender como é, né, uma mãe de primeira viagem, é eu entender o que é ter um bebê em casa, é eu entender como é amamentar da forma certa, é eu saber se eu tô produzindo a quantidade de leite certa, é eu dar esse tempo que eu preciso para me adaptar à criança, que a criança precisa para se adaptar ao mundo, para que as coisas funcionem, é eu entender que isso precisa acontecer. Mas é eu entender que não é o bebê que vai ditar as coisas porque ele não sabe. Ele manifesta as coisas por instinto. E que se eu, por eu estudar, buscar informações, me torno capaz de ajudar o meu bebê, aí o que eu vou colher lá na frente é totalmente diferente do que o da maioria. Então, se eu, desde que ele nasce, tenho consciência de algumas coisas e vou fazendo uma coisinha aqui, outra ali, não esperando que tudo seja rápido, entendendo que é um processo, respeitando o tempo do bebê, mas eu vou vendo que a coisa vai evoluindo. Às vezes aquilo desanda um pouco, aí a gente retoma, aí a gente vai, aí a gente faz a exceção, aí a gente um dia não tá muito afim, a gente se respeita. Se houver o entendimento de que precisa haver respeito com o bebê, com a gente mesma, com quem convive com a gente consegue enxergar o ponto. E se eu faço isso desde o começo, quando meu bebê chegar, eu tenho 6 meses para ir ajudando o meu bebê a dormir melhor. E quando chegar essa introdução alimentar, além de meu bebê tá com um sono melhor, ele vai estar com a rotina adequada para esse momento que chegou. Porque eu sabia que ele ia chegar. E se eu não me preparar para ele, se eu só esperar os sinais de prontidão, tem coisas que eu deixei de fazer e que vão sim interferir. Não venham me dizer que amamentar antes das refeições não interfere na aceitação dos alimentos. O que você não pode é deixar propositalmente o bebê com fome. Então o bebê mama de 1 em 1 hora. E para ele ter fome na hora do almoço, você deixa ele horas sem comer, algo que ele não está habituado, para que ele tenha fome e coma. Não, porque ele vai estar estressado, porque essa não é a rotina dele. Isso não faz parte da rotina dele. O corpo dele não está habituado ao fato de ficar um período sem receber o alimento. Ele mama pingadinho, então esse leitinho que ele mamou agora, logo já foi digerido, ele já precisa de mais. Se eu pegar e simplesmente não der o mamar porque eu quero que ele fique com fome para comer, é lógico que ele vai ficar estressado, é lógico que ele não vai comer. Agora, querer me dizer que se um bebê mamar às 11 horas, isso não vai interferir na aceitação do alimento, interfere sim. O que não vai é necessariamente interferir para todos os bebês, mas que interfere para a maioria, interfere. Porque se a gente não estiver com o nosso organismo preparado para estar no sentido de habituado a uma determinada rotina, e eu quiser impor coisas e fazer coisas de uma hora para outra, não vai dar certo. Por isso que eu defendo que essa rotina adequada já vá sendo construída ao longo do tempo. Porque favorece no sono, porque favorece na alimentação, porque favorece o processo de evolução natural que o meu bebê tem que ter. Porque por mais que as pessoas acreditem em um monte de coisas do tipo, não tem problema o bebê mamar na madrugada depois de 1 ano, ou não tem problema mamar de 1 em 1 hora, ou o que quer que seja, por mais que as pessoas acreditem, defendam isso, ninguém pode dizer que um bebê não precisa começar a comer.
Ninguém pode dizer que não é importante ele começar a comer nesse momento, por mais que talvez ele coma pouco, por mais que talvez leve 1, 2, 3 meses para que ele realmente engate essa introdução alimentar. A gente tem 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, para fazer esse bebê aprender a comer, gostar de comer, ter prazer de sentar na mesa e comer comidas saudáveis. É possível! O problema é que achar que a amamentação desregrada a qualquer momento, sem o mínimo de organização, não vai interferir, é irreal. A questão é que uma amamentação que veio desse jeito, sem uma rotina, realmente em livre demanda, assim, no momento em que o bebê quer, ele manifesta uma vontade, manifesta algo, ele mama. Eu não posso dizer que esse bebê não vai ter uma boa introdução alimentar, dependendo de como essa mãe conduza. Claro que pode, é claro, não é a maioria das mães que vai conseguir. Porque essa mãe vai ter que lidar com o fato de que antes amamentava direto e que ela supria suas carências de repente na amamentação e que o bebê que criou essa dependência e que criou isso tudo, e ela em algum momento vai precisar se desprender disso. Ela vai precisar em algum momento ajudar o bebê a se desprender disso e talvez ela não consiga. Então, quando a gente começa as coisas de uma forma mais, de uma forma em que a gente já pense no futuro, a gente tem tempo para fazer as coisas de uma forma tranquila, de uma forma gradual. A gente vai preparando, e eu não tô dizendo que você vai lá quando o seu bebê nascer, fazer as coisas de uma determinada forma por causa da introdução alimentar. É por N motivos. A introdução alimentar é um desses motivos porque todo mundo sabe que um bebê com 6 meses tem que começar a comer. Não é algo que... Não existem opiniões divergentes em relação a quando começar a introdução alimentar. Podem haver opiniões divergentes em relação a outras questões dentro disso. Podem haver variações em função de idade do bebê, do bebê que nasceu prematuro, que precisa, né, ajustar alguma questão ali. Podem haver variações, mas que por volta dos 6 meses, todos os bebês precisam fisiologicamente começar a comer, isso é fato. Não há discussão. E se eu sei que esse momento vai chegar e eu me preparo antes para isso, as consequências vão ser benéficas, vão ser mais tranquilas, vão ser melhores para todo mundo, para aceitação, para inúmeras coisas. Eu tô pegando a introdução alimentar como exemplo, mas toda essa rotina que eu tô explicando aqui para vocês de como adequar tem os mesmos reflexos para o sono. E o sono a gente ainda colhe os benefícios muito antes da introdução alimentar. Eu tenho relatos de mães que o bebê naturalmente e sozinho desmamou, parou de mamar na madrugada com 5 meses. Se desenvolveu saudável, passou pela introdução alimentar e assim foi. Não estou indicando, não estou dizendo que é a idade em que você vai fazer algo para promover esse desmame noturno. O que eu estou dizendo é que uma rotina adequada, ela favorece que muitas coisas já se organizem de forma mais natural, diminuem as nossas dificuldades. E aí, se aliado a isso, a gente sabe como ainda contribuir mais para o sono do bebê, para que ele, o quanto antes, tenha as noites mais contínuas possível, com os mínimos despertares necessários para a idade, para mamar. Quando a gente consegue ainda ajudar ainda mais, além de ter a rotina, aí a gente começa a chegar no melhor dos mundos. E isso é possível para todas as realidades. O que nem todas vão é concordar com isso, porque cada um tem a sua opinião, e nem sempre uma mãe que concorda, ela consegue colocar o que precisa em prática. É isso que muda, não a capacidade do bebê de conseguir. Porque eu tô falando aqui de algo fisiológico.
Eu tô falando de bebês diferentes, mas eu tô falando do corpo humano que funciona de uma determinada maneira, que se beneficia de rotina, que se acostuma, que se habitua a horários, que se beneficia dessa organização. Todo ser humano se beneficia, isso é um fato. Então, ter isso vai contribuir, então todo bebê é capaz, mas nem todos vão conseguir por alguns motivos. Amamentar não é só pela nutrição. Amamentar também é para suprir uma necessidade de sucção dos bebês. Tem bebês que têm maior necessidade de sucção, né? O ato de sugar o seio, e tem bebês que vão ter menos. Mas essa necessidade, ela existe para todos os bebês. E também por uma questão de afeto, né? Então, nutrição, sucção e afeto. Existem essas três correlações com a amamentação. O que não significa que essas mesmas coisas não possam ser supridas de outras formas. A gente consegue nutrir o nosso filho usando fórmula. A gente consegue suprir a necessidade de sucção usando chupeta. A gente consegue suprir a necessidade de afeto de outras formas, em outros momentos, não só amamentando. Estar com o bebê no colo ou amamentando vai gerar afeto. Estar dando atenção, estar brincando, vai gerar afeto. Não estou dizendo para usar fórmula, não estou dizendo para usar chupeta, não estou dizendo para não amamentar. Eu só estou querendo dizer que colocar a amamentação como se fosse a única coisa que importa, mesmo ela sendo feita de uma forma que traga prejuízos para outras coisas, para mim não funciona. Porque eu não nego os benefícios da amamentação. Eu batalhei muito para conseguir amamentar o meu primeiro filho. Passei 2 meses despertando na madrugada, descongelando o leite, dando de sonda, ensinando ele a mamar. Eu me dediquei, porque eu sei a importância da amamentação. Quando eu amamentava, todos os meus filhos, eu sempre parei em um local e eu dei atenção para aquilo. Eu não ficava assistindo televisão, eu não ficava amamentando em qualquer lugar, andando por aí. Eu não fazia isso. Eu prestava atenção no meu bebê para saber se ele estava mamando bem, para estimular que ele ficasse acordado e fizesse uma mamada completa, para curtir aquele momento. E nesse momento o afeto estava acontecendo. Não por causa do número de vezes que eu amamentava, mas pela qualidade dos momentos que a gente tinha fazendo isso. E eu tô falando aqui que existe a fórmula porque tem mães que não conseguem amamentar, que realmente não podem. Não amamentar não pode ser uma escolha, porque existem benefícios inegáveis para um bebê que mama no peito. Existem coisas que um bebê que mama fórmula, infelizmente, não vai receber. Isso é fato. Por isso, escolher a fórmula está errado. Mas o que eu quero dizer é que para a questão nutricional, a fórmula é uma solução para os casos em que o bebê não pode, por algum motivo, mamar no peito. A necessidade de sucção, ela existe. Só que quando o bebê depende demais da mãe para suprir essa necessidade, já que a nutricional ele já supriu, e ele ainda assim precisa ficar muito no peito para suprir a necessidade de sucção, de forma que isso traga prejuízos para o sono, não só do bebê, mas da mãe também, que precisa de qualidade de sono para melhor atender o seu filho nas suas demandas, quem quer pode fazer uso de uma chupeta, desde que usada da forma correta, e tem vídeo aqui em que eu explico sobre isso. É só a gente saber como usar. Não adianta a gente ter preconceito em relação à chupeta, falar dos prejuízos, sendo que os prejuízos acontecem quando a gente não usa da forma correta, mas não perceber os prejuízos de uma amamentação
vou usar essa palavra, descontrolada, em que vai causar para bebês maiores, quando eles já deveriam estar dormindo bem, consequências para o sono. Consequências negativas para o sono, para um sono com muitos despertares que não precisariam haver, sonecas curtas, rotinas desajustadas, prejuízos para a saúde dessa mãe. Quando passa a trazer mais prejuízos do que benefícios, a gente pode usar aliados para contribuir para a saúde. E os prejuízos da chupeta, que só acontecem quando usadas de forma incorreta, não deveriam ser mais relevantes do que os prejuízos da amamentação para o sono, por exemplo. E eu não tô aqui falando de bebês pequenininhos. Eu tô falando de bebês maiores, bebês com necessidades de sono que começam a se estabelecer e que esses bebês não estão tendo o sono que precisam. Da mesma forma, o afeto, como eu falei, como é que é a qualidade da sua amamentação? Todos os momentos em que você amamenta, você para e realmente curte? Você tá prestando atenção no seu bebê? Ou passa a ser aquela mãe que fica deitada no sofá, assistindo televisão, com o bebê mamando aqui, ele mesmo puxa a blusa, já tem uma idade, sabe? Como que é isso? É amamentar desse jeito, assistindo televisão, em qualquer lugar, caminhando, bebezinhos pequenos no shopping, com as mães caminhando pelo shopping e amamentando. Então, o afeto não é relacionado à amamentação, não é pelo número de mamadas. É pela atenção, pela dedicação naquela mamada. Então reflita, por exemplo, qual é a sua intenção em relação à amamentação em alguns pontos. A amamentação, ela ajuda a induzir o sono. Existem substâncias no leite que induzem o sono, o próprio sugar, né? Ele faz a criança pegar no sono mais fácil, né? Existem um monte de questões relacionadas à amamentação que facilitam o sono. Mas uma coisa é ser natural que o bebê pegue no sono mamando. É natural. A gente não precisa ficar preocupada ou desesperada porque, meu bebê pega no sono mamando. Estou preocupada. Não. Só que a gente não deve usar por muito tempo e em todas as situações intencionalmente a amamentação como forma do bebê dormir. Eu não tô falando pro bebê pequenininho. O início, o recém-nascido, ele é um mundinho à parte. Mas é legal que você tenha na sua cabeça a compreensão de que se você, por algum tempo, ficar sempre fazendo intencionalmente o seu bebê dormir mamando, isso, na maioria dos casos, gera uma dependência e uma associação que depois vai ser mais difícil de tirar. Algo que é desnecessário de acontecer, que está sendo estimulado pela mãe que aconteça e que não precisaria, por mais natural que seja. Não estou falando que o bebê não pode dormir mamando. Estou falando que também é importante uma mamada completa. Que o bebê mame até encher a barriguinha. Que ele então pegue no sono depois de você ter se certificado de que ele mamou bem quando ele é pequenininho. Estimulou esse bebê a ficar acordado? Ele encheu bem a barriguinha? Mesmo recém-nascido? Em todas as mamadas você tentou, mesmo que em algumas você não tenha conseguido, você se esforçou para fazer isso? Ele encheu bem? Ele até parou de mamar porque quis, mas aí voltou e ficou ali chupetando até dormir? Tá tudo bem. Isso vai acontecer. Tá tudo bem. Só que se intencionalmente eu usar sempre, em todas as mamadas, essa amamentação com a finalidade de que o meu bebê durma, isso vai, com o passar do tempo, gerando algo que me dificulta a vida. Gera um vício, um hábito, algo que depois pode ser mais difícil de tirar e que impede os bebês de dormirem bem o quanto antes. O que eu quis trazer aqui é um olhar diferente para a amamentação, um olhar de amor, de carinho e de respeito, sempre amamente, curtindo aquele momento. Torne cada mamada
especial. Isso não significa que elas precisam acontecer de forma mais frequente do que o seu bebê precisa com aquela idade. Quanto mais você ajudar o seu bebê a mamar melhor em cada mamada, é natural que ele consiga ficar um espaço maior entre as mamadas sem mamar. Existem outras formas de a gente dar afeto, de a gente suprir a sucção. Não quer dizer que a gente não vai usar a amamentação para isso. Só quer dizer que precisa haver um equilíbrio. Que a gente pode fazer uso de outras coisas para que a amamentação não se torne algo que venha a pesar e a atrapalhar outras coisas. Amamente. Se você pôde amamentar, faça o possível para amamentar o seu filho até ele completar 2 anos. Se possível for. Se não for possível, se não foi possível amamentar ele desde que ele nasceu, ou se não vai ser possível continuar amamentando em algum ponto, porque vai voltar a trabalhar, porque existem questões, ou porque parou de ter leite o suficiente, tá tudo bem também. A gente não precisa levar esse peso no coração. Como a gente não pode também enxergar essa questão que eu trago de amamentação como uma preocupação. Não, gente. Isso é para libertar vocês, para que vocês entendam que as coisas podem ser mais leves e que a gente tem como ajudar o nosso bebê a fazer as coisas de forma mais favorável para o que é necessário dentro de uma evolução e de um desenvolvimento saudável.